Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Gilbert Doctorow, historiador, analista de assuntos internacionais e também autor de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Bem, é muito bom estar com você. A China costumava ser uma potência líder no mundo por alguns milhares de anos, até meados do século XIX, quando foi derrotada pelos britânicos. Eles passaram de potência dominante a um país saqueado e pulgado por outras grandes potências. É isso que os chineses chamam de século da humilhação, do meio do século XIX até o meio do século XX. Agora, tivemos os europeus sendo bastante poderosos, alguns diriam por 500 anos, se não dominantes. E parece que a Europa está caindo rapidamente. Há uma preocupação de que a Europa possa estar entrando em seu próprio século de humilhação. Não tenho certeza de como você vê a situação, o que está acontecendo na Europa atualmente, porque é possível olhar para os problemas de segurança, para a economia que não vai bem, para a instabilidade política, mas no panorama geral, fica a impressão de que a Europa já não tem mais um lugar à mesa e corre o risco de se tornar apenas peças movidas em um tabuleiro. Como você vê a situação da Europa neste momento? É lamentável, e por vários motivos, em várias dimensões. Os pontos que você mencionou, é claro, são altamente relevantes. A questão que discutimos em painéis anteriores foi o baixo nível, a baixa inteligência política, o baixo nível de competência, o que é muito preocupante. Estou falando agora da liderança de 25 dos 27 Estados-membros da União Europeia, além do Reino Unido, onde você vê a mesma exibição de pessoas de nível muito baixo comandando tudo. Instituições que foram construídas, estou pensando agora nas instituições europeias, remontando aos anos 1990, quando havia brilhantes intelectuais de mentalidade socialista, vamos ser francos sobre isso, como Jacques Delors, que trabalhavam para criar uma Europa unida, uma Europa voltada para o futuro, uma Europa harmonizada. E eles criaram instituições, ao meu ver hoje, sem prestar atenção suficiente ao equilíbrio de poderes e à garantia de uma democracia genuína. Eles presumiram que pessoas como eles mesmos, altamente inteligentes, altamente educadas, bem-intencionadas, extrovertidas, os sucederiam. E é aí que está uma grande falácia. Temos instituições na Europa que podem ser abusadas e que violam todos os princípios da democracia. E é isso que temos hoje, quando alguém como von der Leyen concentrou todo o poder, e ao seu redor há silêncio. E há um motivo para esse silêncio. Infelizmente, isso vem da forma como as instituições europeias foram estruturadas no início do novo milênio para sacrificar a soberania dos Estados-membros individuais. Isso foi feito conscientemente, a tal ponto que, como disse publicamente um ex-primeiro-ministro belga, o nível de poder de um chefe de Estado na Europa hoje é equivalente ao poder de um prefeito no passado. Agora, isso já é ruim o suficiente dentro da Europa. Mas o que vemos atualmente, o que é particularmente, digamos, desanimador, é que a Europa como um todo abriu mão de sua soberania. Não apenas os Estados-membros individuais transferindo a tomada de decisões para Bruxelas, que antes era feita em nível nacional, mas toda a Europa abriu mão de sua soberania para os Estados Unidos. Na esperança de agradar Trump e garantir o apoio militar dos Estados Unidos para a defesa da Europa contra a Rússia, já que todos esses senhores e senhoras ficaram apavorados no início da operação militar especial, quando perceberam muito corretamente que não tinham exércitos, que não tinham defesa aérea, que estavam totalmente à mercê da Rússia, caso os Estados Unidos não interviessem e fornecessem todo o equipamento que a Europa não possui para se proteger. Essa é a situação atual.
Isso também explica o dano econômico que vemos, pois ao sacrificar tudo para manter o Sr. Trump do seu lado, os líderes europeus comprometeram a prosperidade futura de todo o continente. Os franceses, porém, durante muito tempo, por muitos anos, falaram sobre a perspectiva de um exército comum como uma razão para ou um ponto de integração da Europa. E eles defendiam uma maior autonomia em relação aos Estados Unidos. Novamente, algo que fazem desde os anos 1990, eles reconheceram que, se quisessem estabilidade, teriam que encontrar um papel para a Rússia na Europa. E não simplesmente dizer que a Rússia deveria ficar à margem, mesmo sendo o maior país e devendo ter voz. Então pareciam reconhecer todos os pontos certos, mas atualmente parecem ter saído um pouco dos trilhos. Eles já não seguem uma política clara de autonomia estratégica ou independência europeia. Como você vê a crise política que está acontecendo agora na França? Porque está longe de ser estável? Isso tem raízes na economia? Ou é uma questão de política interna? É uma questão de segurança? Como podemos entender essas mudanças tão profundas? Existem governos frágeis nos países locomotivas da Europa, tanto na França quanto na Alemanha, e também no agora outsider, mas ainda muito importante parceiro na defesa europeia, o Reino Unido. Os três países enfrentam situações frágeis, mas essa fragilidade se deve em grande parte a razões internas. Disputas domésticas por poder, por políticas proibidas que são impopulares e já derrubaram, no caso da França, vários governos. E provavelmente em breve derrubarão o novo governo que Macron instalou, pelo menos no que diz respeito ao seu Ministério da Defesa, para substituir Borne, depois que aquela primeira-ministra enfrentou e perdeu o voto de confiança. A volatilidade na França se deve em grande parte a questões internas. E o mesmo pode ser dito na Alemanha. A única área onde a geopolítica, e o que interessa a você, a mim e a maioria dos espectadores deste programa, a única fraqueza, mas uma fraqueza muito importante na Europa neste momento, são as instituições europeias, e particularmente a Comissão Europeia. Agora está pendente, acredito que em algumas semanas, uma ou possivelmente duas moções de voto de desconfiança contra Ursula von der Leyen. A mais importante foi apresentada por Viktor Orbán, pelo seu grupo chamado Patriotas pela Europa, que, ao que parece, reúne cerca de um quarto dos membros do Parlamento Europeu, que se declararam membros desse bloco. E isso vem da confiança dele em fazer esse ataque direto a von der Leyen, que vem de uma vitória que ele obteve no Tribunal de Justiça da União Europeia sobre as punições, especificamente a retenção de fundos, o tipo de chantagem que von der Leyen tem usado contra a Hungria para puni-los por violarem as regras de imigração feitas em Bruxelas, que são muito brandas e com as quais o governo Orbán da Hungria não concorda. A Hungria estabeleceu regras muito mais rígidas para admitir imigrantes ou refugiados, ou como você quiser chamá-los. Ele venceu essa disputa, e isso foi bastante dramático. E como não é a primeira vez que menciono as votações de confiança pendentes no ar, quero explicar, já que as pessoas perguntaram, Sr. Doctorow, qual é a sua fonte? O Financial Times. Portanto, não estou me baseando em mídias alternativas para esses fatos básicos. Que ele venceu uma vitória, Orbán, e que ele está indo atrás dela. Não é o único caso, mas tendo conversado há cerca de 10 dias com um membro muito bem informado e não alinhado, isso limita as possíveis pessoas de quem estou falando a 30 no Parlamento Europeu. Mas um deles conversou comigo e disse que acredita que Ursula será destituída do cargo em até 6 meses. Pode ser que ela seja destituída do cargo em 2 ou 3 semanas. O que isso significa é que toda a comissão cairá. Agora, não quero dizer que o Parlamento Europeu mudaria de suas atuais políticas globalistas, anti-Rússia e muito censuradoras para algo mais civilizado e que busque a paz no continente.
and looking for peace on the continent. That isn't going to happen overnight. But Ursula Isso não vai acontecer da noite para o dia. Mas Ursula von der Leyen reuniu um grupo de incompetentes, vindos da parte mais ferozmente anti-Rússia da Europa, os Estados Bálticos, e que são totalmente dependentes da proteção dela, que ela distribui generosamente. Portanto, essas pessoas serão afastadas e talvez na disputa por cargos na comissão, os membros maiores da comunidade europeia, que são menos radicais e mais razoáveis, assumam esses postos. Isso não representa uma mudança dramática na Europa, mas é um passo importante para o ressurgimento do bom senso e uma visão menos hostil em relação aos vizinhos do leste. E talvez um recuo da militarização, que agora é a política oficial sob a liderança de von der Leyen. Bem, sim, sempre precisamos analisar até que ponto algumas dessas políticas vêm das instituições da UE ou dos Estados-membros. Mas ter pessoas como a Kallas, por exemplo, em uma posição-chave como chefe da política externa da UE, é bastante preocupante. Tenho certeza de que você assistiu ao recente discurso que ela fez, no qual argumentou que russos e chineses acreditam que derrotaram o fascismo, que tiveram um papel de liderança nisso. E ela disse, bem, é isso que as pessoas pensam quando não leem livros. Quero dizer, é realmente extraordinário que se possa ter uma pessoa em uma posição tão proeminente que parece não estar ciente do papel fundamental que chineses e russos tiveram na derrota dos fascistas. Mas eu queria te perguntar, até que ponto o envolvimento dela na UE está, por exemplo, influenciando os esforços para roubar ou confiscar, como dizem, fundos soberanos russos? Porque o que lemos agora no Financial Times e em outros jornais é que a UE gostaria de pegar o dinheiro, mas quer fingir que ainda respeita o direito internacional e não rouba os ativos do Banco Central da Rússia. Então eles estão buscando o que chamam de legalidade criativa, ou medidas legalmente criativas, o que implica pegar o dinheiro russo, mas usá-lo para comprar títulos da UE com juros zero, e de alguma forma isso tornaria o roubo legal. Então quero dizer, isso é novamente um grande exercício de autossabotagem, mas isso vem das von der Leyens, ou é algo que está sendo impulsionado pelos Estados-membros? Well, some member states indeed have. Bem, alguns Estados-membros de fato estiveram por trás disso, mas eu olharia para von der Leyen. Ela faz as próprias regras. E digo isso não apenas porque ela é tão ambiciosa, mas porque todos ao seu redor são covardes. Eles são covardes. Os líderes da Europa, em sua maioria, são covardes. Agora, quando você mencionou as políticas na Europa e estava falando sobre os Estados-membros da UE, quero fazer um parêntese. O que o Reino Unido está fazendo? E quero refletir sobre o que o rei Charles disse no banquete. O banquete de Estado, onde estávamos entre os 160 convidados que participaram ontem em homenagem a Donald Trump. O rei Charles disse que nós, Grã-Bretanha e Estados Unidos, temos estado lado a lado. Bem, estou parafraseando o que ele disse, em 2 guerras mundiais. Agora estamos juntos para proteger a Europa de, bem, qual foi a palavra que ele usou? Tirania, não foi? Tirania. Exatamente. Voltando. Tá aí, em poucas palavras. A Inglaterra, isso vem do Starmer, mas não é só dele. A maioria das elites britânicas e da classe governante, seja se chamando de trabalhista ou conservadora, tem essa visão profundamente distorcida e propagandística sobre a segurança na Europa. Então, quando você olha para Frau von der Leyen, ela não é única, exceto pelo fato de que tem autoridade, sem qualquer protesto ou desafio, para direcionar o rumo da Europa. Claro, na direção absolutamente errada. E é aí que o ponto de equilíbrio pode mudar se ela perder uma votação de desconfiança. E me disseram que ela se manteve no cargo por um fio na última votação de confiança, que foi sobre sua condução dos contratos para a vacina da Covid, a falta de transparência nas negociações e, na verdade, a violação de sua autoridade como presidente da comissão. Portanto,
Essa votação, que também terá a transparência, ou melhor, a falta de transparência, como uma acusação fundamental contra ela, pode ser desfavorável para ela. Vamos ver. Mas olhando para a França, sim, o governo francês pode cair. But looking at France, yes, the French government may fall, and indeed, even Mr. Macron, who, according to the French... E de fato, até mesmo o Sr. Macron, que de acordo com a Constituição francesa, possui poderes quase reais por 5 anos. Teoricamente, ele não pode ser removido. Mas ele pode sair porque sua impopularidade é tão esmagadora. Tudo depende da intensidade das manifestações que começaram na França contra o novo governo e contra políticas, orçamento e assim por diante. Eles não vão mencionar o militarismo e seus planos orçamentários de aumentar os gastos com armas e com a Ucrânia, enquanto todo o resto do orçamento é cortado. Pode não ser por causa disso, mas no fim das contas, quem se importa? Se ele cair, não será substituído por alguém tão teimoso e irrealista quanto ele. And unrealistic as he is, and that can only be to the good. As for Mr. E isso só pode ser algo positivo. Quanto ao Sr. Merz, ele está, é claro, se saindo melhor. Acabaram de ocorrer eleições estaduais na Alemanha, nos Länder ocidentais. E para o partido dele, eles declararam grande satisfação por não terem perdido nenhum assento. Mantiveram sua posição em termos de percentual de votos. No entanto, seus parceiros de coalizão, o SPD, os socialistas, sofreram uma derrota. E o principal beneficiário das cadeiras perdidas pelos socialistas foi a Alternative für Deutschland, com Alice Weidel. Quem está ganhando mais poder? E a questão é, em que momento a fragilidade da coalizão será sua ruína e o chanceler será forçado a convocar novas eleições? O resultado disso é que é muito provável que vejamos sua remoção do cargo, simplesmente porque ficou evidente pouco tempo depois que ele assumiu o poder que ele é profundamente impopular. Portanto, uma mudança na Alemanha, é claro, também seria de grande benefício para aqueles de nós que esperam um retorno à sanidade, em oposição ao que ele tem dito ultimamente sobre a Rússia, sobre a Alemanha, sobre as necessidades da Europa e as necessidades de defesa. De fato, a Europa precisa de estados de defesa. E voltando aos seus comentários, a questão de um exército europeu realmente remonta a décadas. Eu estava olhando, não faz muito tempo, acho que foi em 2014 ou 2015, houve um estudo do CEPS, um importante think tank em Bruxelas, que tinha Solana, o ex-chefe da diplomacia e da política externa e militar da UE. Ele liderou o estudo. E outras pessoas com grande experiência nas instituições da Waller faziam parte da equipe que realizou esse estudo sobre um exército europeu. O resultado foi a conclusão de que, sim, podemos tentar avançar com isso, mas não temos dinheiro. Isso soa muito familiar, considerando 2025. Eles não têm dinheiro e também não tinham consenso sobre o que precisam, porque, voltando várias décadas, as questões na Europa sobre um exército unificado eram: quem é o inimigo? De onde vêm as ameaças? Espanha e França olhavam para o sul, tradicionalmente. A Alemanha olhava para o leste, tradicionalmente. E as necessidades militares para essas diferentes ameaças são totalmente distintas. Esse foi um grande obstáculo na época para a criação de um exército europeu. E eu não sei se isso foi resolvido ou se pode ser resolvido. Bem, esse é um problema fundamental para a Europa. Quero dizer, a unidade, ou relativa unidade que tivemos em toda a Europa desde a Segunda Guerra Mundial, é algo incomum para o nosso continente. E vale a pena observar a distribuição de poder que realmente ocorreu, porque, no mundo bipolar, os europeus tiveram que se unir sob a liderança dos Estados Unidos devido à ameaça óbvia da União Soviética. Depois, isso foi substituído por um mundo unipolar após a Guerra Fria. E, na minha opinião, isso foi organizado em torno do princípio da hegemonia coletiva, ou da unipolaridade dos Estados Unidos, com os europeus aspirando a ser seu parceiro igualitário, por meio de seu poder de barganha coletivo na União Europeia.
E também, esse foi o motivo para os Estados Unidos priorizarem a Europa em sua política externa, o que prolongaria a relevância da Europa. Mas acho que parece que um dos principais desafios para a Europa é como ela pode ter um papel em um mundo multipolar, onde os principais centros de poder são os Estados Unidos, a Rússia, a China e, em menor grau, a Índia. E os americanos querem se afastar da Europa. Quero dizer, em um sistema assim, o que realmente une a Europa? Podemos viver sem o espantalho russo? Ou mesmo na questão da segurança, como você disse, eles veem ameaças vindas de diferentes áreas. Mas se fôssemos nos unir em torno de questões econômicas e do poder de negociação coletiva, será que realmente temos os mesmos interesses econômicos? Certamente, se os alemães olhassem para seus próprios interesses nacionais, buscariam se reconciliar com a Rússia muito rapidamente, enquanto os poloneses estariam mais preocupados tanto com o poder alemão quanto com o russo. Espanhóis e portugueses estariam olhando para direções completamente diferentes. Quero dizer, você vê a Europa sobrevivendo sem um espantalho russo. O que acontece depois que essa guerra acabar? Será esse o fim da unidade europeia? Não, acho que a Europa pode sobreviver muito bem sem o fantasma russo. Precisamos dar um passo atrás. A ideia de a Europa desempenhar um papel geopolítico é nova. As forças que uniram a Europa foram econômicas. Agora, se isso parece fraco, vamos lembrar que até os Estados Unidos começarem a cutucar a China, os chineses estavam muito felizes em ser uma potência econômica e não militar. O mesmo se aplica à Europa. Não motivo por constrangimento. Não buscar ser um policial mundial autossuficiente, mas sim ser uma das maiores, mais vitais economias do mundo. Sem falar no fator cultural. Estou falando com você hoje de Veneza, e o fator cultural está por toda parte. E não é algo ruim. Isso trouxe hordas de turistas americanos neste momento, mesmo no final da temporada. Era isso que a Europa era, até que colocaram na cabeça, e isso é em parte mérito da Ursula von der Leyen, que a Europa precisa ser uma força geopolítica. Errado. Eles não precisam de um bicho-papão na Rússia. Eles podem se sair muito bem apenas sendo uma das maiores economias do mundo, o maior e mais atraente mercado e um centro de civilização global. Essa é a minha resposta para a sua pergunta. Bem, um dos meus estudiosos favoritos sobre integração europeia é David Mitrani, que escreveu na década de 1960, que previa que a Europa poderia seguir dois caminhos em direção à integração. Ele chamou um deles de funcionalista, no qual haveria integração em áreas que trouxessem benefícios específicos em termos de boa governança, segurança ou competitividade econômica. Em outras palavras, a forma seria ditada pelo propósito. O modelo alternativo ele chamou de federalismo, onde já existe um objetivo em termos de forma. Você quer centralizar o poder e criar os Estados Unidos da Europa. Nesse caso, buscaria oportunidades de integrar apenas pelo propósito de integrar, independentemente de servir a interesses econômicos ou de segurança. A previsão dele era que muitos europeus, especialmente os alemães, iriam defender o modelo federalista, ou seja, os Estados Unidos da Europa. E a previsão dele era que isso, na verdade, não se pareceria com os Estados Unidos da América, mas mais com a União Soviética, porque forçaria a integração. Então, se não fizer sentido, se você não conseguir convencer o público de que isso traz melhores benefícios econômicos, de segurança ou de governança, então teria que ser mais ou menos forçado e não responderia aos interesses nacionais. Isso acabaria alimentando muita resistência ao longo do tempo. Parece, pelo menos para mim, que parte dessa previsão faz sentido. Mas você vê algum sinal, eu diria, de um momento pré-revolucionário na Europa? Ou seja, uma situação em que a liderança política carece de legitimidade, as pessoas estão dispostas a experimentar alternativas radicais? Não tenho certeza se colocaria o AfD necessariamente na categoria radical,
Mas o que você espera então para os próximos meses? Expecting, I guess, over the months ahead. When you read the literature of the federalists that you're talking Quando você lê a literatura, os federalistas que você mencionou de passagem parecem todos razoáveis e são muito progressistas. É assim que eles se posicionam, como sendo progressistas, para levar a Europa um passo adiante e um passo além. Mas quando você observa como isso se desenrola na prática, esses são nossos inimigos de classe. Eles são globalistas. Quem são eles? Para citar nomes. Tudo bem, meu estado natal é a Bélgica. E um de seus ex-primeiros ministros, Guy Verhofstadt, foi uma das principais personalidades do movimento federalista e líder de um grupo, um bloco dentro da UE, chamado ALDE. E esse grupo, depois que o Sr. Macron chegou ao poder, se fundiu com o grupo de reformas de Macron, formando um bloco muito significativo no parlamento atual. E todos eles são federalistas. Agora, quando você observa o que esses federalistas querem fazer e o que Verhofstadt queria fazer, ele e o grupo dele estavam dizendo exatamente as mesmas coisas que von der Leyen. É um contínuo de todo o sentimento ideológico e anti-russo, unindo-se em torno do inimigo, oposição a esse inimigo, que vemos ao nosso redor hoje. Então, esses princípios, que soam muito bem para um cientista político, não se sustentam sozinhos. Eles estão ligados a toda uma visão de mundo em outros domínios: economia, soberania, imigração aberta, ausência de fronteiras. Todas essas coisas se unem nas pessoas que defendem o federalismo. Agora, pode ser um acaso, ou pode ser que haja algo profundamente filosófico unindo essas tendências. Bem, fico feliz que você tenha mencionado a Grã-Bretanha antes, porque isso me leva à minha última pergunta. Com esse comentário sobre tirania, vemos que, historicamente, quando os países estão se preparando para a guerra, eles gostam de apresentar os conflitos de forma muito unidimensional, preto no branco, bem contra o mal, para mobilizar apoio e desacreditar qualquer dissidência. Mas, uma vez que há uma derrota, ou quando não parece que as coisas estão indo a nosso favor, seria de se esperar que a retórica mudasse um pouco, como estamos vendo agora nos Estados Unidos, à medida que reconhecem que a guerra não foi tão bem assim. A partir daí, você começaria a humanizar o oponente, identificar preocupações legítimas de segurança do outro lado e buscar formas de harmonizar interesses, porque não é possível realmente harmonizar quando há uma luta entre o bem e o mal. No entanto, como você mencionou do Reino Unido, eles ainda falam sobre tirania, a luta contra a tirania, como se isso fosse uma espécie de encenação ou repetição da Segunda Guerra Mundial. Como você vê a possibilidade de novas forças políticas surgirem nesse clima? Porque, no momento, qualquer coisa é vista como traição. Qualquer força política que surja, se opondo à retórica de guerra, seria vista mais ou menos como traidora, putinista, apologista da Rússia. Dizem que não se importam o suficiente com a Ucrânia. Você vê alguém na Europa com possibilidade de romper com isso? Porque qualquer um que pareça querer ter uma chance séria de desafiar o status quo, meio que precisa se alinhar com essa retórica de que estão lutando contra a mais recente reencarnação de Hitler. Bem, sabemos que há pelo menos duas personalidades. Falei de 25 dos 27 líderes europeus que são incompetentes ou vivem felizes em uma bolha de propaganda. Não incluí dois. São eles o Sr. Orbán e o Sr. Fico. Portanto, são pessoas sensatas que apreciam o que você acabou de dizer. Voltando, porém, ao Reino Unido, é realmente um caso triste. Eles são os que mais resistem a um retorno ao realismo. E os comentários que o rei Charles recebeu de seu governo. O que é normal é assim que funciona. Já acontece há algumas centenas de anos na Grã-Bretanha, e os discursos são escritos pelo governo, mas suspeito que o próprio Charles sente profundamente da mesma forma. E eles serão os últimos a serem puxados, gritando e esperneando para o novo mundo, que possivelmente está chegando rapidamente se os russos continuarem acelerando sua ofensiva na Ucrânia.
I am hopeful that these things will come together. Estou esperançoso de que essas coisas vão se concretizar. Mas, como eu disse, há diferentes níveis de motivo para otimismo. O maior deles, porque está diretamente relacionado à questão geopolítica, está nas instituições da UAMEI. A probabilidade de a Europa abandonar suas políticas atuais em favor de algo mais razoável e realista reside nos 3 países-chave que discutimos. Realmente, não tenho mais nada a acrescentar sobre esse assunto. Continuamos na expectativa, mas, para ser sincero, venho mantendo essa esperança diante de vários sinais promissores, seja nos Estados ou na Europa, durante toda a duração da operação militar especial. Essas expectativas não se concretizaram, mas acho que estamos chegando ao fim, onde esse otimismo finalmente será recompensado. Bem, sobre isso, deixe-me só acrescentar uma última pergunta de acompanhamento aqui, porque eu ouço pessoas como Alistair Crook, que também foi diplomata britânico por muito tempo, e pessoas como ele esperam que o que é necessário para que a Europa essencialmente acorde de seu sono de 30 anos, ou de sonhar com esse fim da história e seu papel central duradouro no mundo, é uma grande derrota, ou pelo menos sentir as consequências de suas políticas equivocadas. Essencialmente, forçando alguns dos principais políticos a serem responsabilizados e a reconsiderarem algumas dessas políticas. Ele e outros suspeitam que isso provavelmente viria de uma derrota na guerra por procuração na Ucrânia. Já que você mencionou que talvez estejamos chegando ao fim disso, você vê uma mudança crítica no campo de batalha? Tem havido essa desintegração gradual ou colapso, ou pelo menos enfraquecimento, do exército ucraniano. Mas parece que o que estamos testemunhando agora é algo bastante fatal. Bem, sim. Já disse há algum tempo que espero que a guerra termine com um colapso político na Ucrânia, não com todo o exército fugindo ou levantando bandeiras brancas. Não acho que isso vá acontecer. Mas as perdas são tão consideráveis e a incapacidade de cobrir as brechas na linha de frente é tão óbvia para todos agora que acredito que o fim da guerra está próximo. Como a guerra vai terminar? Em que tipo de documento? E até que ponto haverá reconhecimento geral dos objetivos básicos da Rússia como legítimos? Isso ainda veremos. É muito animador que o Sr. Trump, como você disse, tenha começado a humanizar o inimigo e tenha negado as últimas operações de falsa bandeira. Esses ataques de drones na Polônia e na Romênia. Isso é muito positivo. Não resolve todos os problemas. Mas apenas para dar um passo atrás, olhando para a história europeia e para a famosa frase de Dickens sobre a Revolução Francesa, foi o melhor dos tempos e o pior dos tempos. Sempre foi assim, e provavelmente sempre será enquanto existirem seres humanos. E novamente, o que vejo aqui neste centro da cultura europeia é algo tão atraente e tão sublime que encanta todas as pessoas que têm ouvidos e olhos abertos. O colapso da civilização europeia certamente é um tema exagerado. E eu acredito, mesmo na Rússia, claro, qualquer espectador russo que esteja assistindo a isso vai imediatamente me atacar por isso. Mas não são apenas pessoas da quinta coluna na Rússia que têm grande amor pela cultura europeia e se sentem europeus. Isso é uma verdade absoluta. Então vai levar tempo para curar as feridas, mas elas serão remendadas. Portanto, não sou pessimista a longo prazo quanto à Europa recuperar o juízo e garantir para si um lugar no mundo. Não um lugar geopolítico, isso é claro. Bem, espero que você esteja certo. Gostaria de ver algum renascimento na Europa, mas acredito que o segredo é começar a buscar maneiras de reviver a Europa como uma potência não hegemônica. Não por algum idealismo, mas simplesmente como um reconhecimento da realidade, porque acho que ignorar a realidade está custando cada vez mais caro. Mas raramente terminamos com uma nota muito positiva.
Então, sobre o possível renascimento da Europa, parece um bom ponto para encerrar. Bem, estamos em total acordo.